Graças a Deus. Muito feliz nesta noite. Aleluia. Em poder estar sendo participante deste culto de adoração ao Senhor. Amém? Ser participante com os irmãos aqui. É um privilégio sempre estar com os irmãos. Em nome de Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do pastor João do Rei, em nome de Jesus. Deixo aqui também uma palavra. Amém? Por esse dia do pastorado. São 2 versos das Sagradas Escrituras que sempre reportam a questão da vida ministerial, do esforço na obra de Deus. A primeira, na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 15, já no seu final, sobre o desejo de Paulo ao escrever aquela igreja que nos serve, ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós trabalhamos para Deus, desejamos isso, em nome de Jesus. Mas há uma outra palavra que nós tomamos muito, pregamos pouco ela, e isto representa muito a vida de um pastor. Também escrita por Paulo, porém na sua segunda carta, no capítulo de número 12, verso 15. Gastarei e vos deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando cada vez mais, seja menos amado. Esta palavra ela é dura, porque o pastor chora, né, Maria? Urra, às vezes sofrendo pelo rebanho, e muitas vezes não é compreendido. Mas a gente continua amando, continua fazendo por amor ao Senhor, mesmo não sendo compreendido. Então que a igreja possa estar orando pelo seu pastor, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Isso também, todos os obreiros, amém, em nome de Jesus. Deus continue abençoando. Louvo ao Senhor também pela vida do nosso irmão presbítero Israel, nossa irmã Nídia, amém, por mais uma vez estar com os irmãos nesse projeto família. Se não me falha a memória, esse é o 3º ano de trabalho temático. Se não me falha a memória. É o 3º ano na relação anual ou mensal de temas com relação à família, que eu me recorde. É que o primeiro iniciou, fez 2 cultos, mas aí parou pela pandemia. Agora direto, sem parar, é 2 anos. 2 anos. Então nós tivemos 3 mesmo. 3. É isso mesmo, né? Então que Deus continue abençoando, amém? Então, em nome de Jesus, rever Maurinho, Cátia, em nome de Jesus também. Benjamin, cada dia que passa, crescendo mais, Onofre. E a Fernandinha, a gente veio hoje porque parece, né, Fernandinha, que depois tem a comemoração do aniversário que foi ontem, né, de 18 anos. Então, Raia, hoje a pizza, que a mocidade, os músicos vão pagar isso? Que isso, irmão? Senão a pessoa até arrepiar aqui do lado. Irmãos, parabéns a Fernando, Deus continue abençoando toda a igreja em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós, gostaria, melhor dizendo, de fazer a leitura com os irmãos assentados mesmos. Não quero tomar muito tempo, apesar da temática ser de suma importância para as nossas vidas. Abra as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Amém? Versos 1 ao 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 4. Nem dá para pegar mais a igreja e dizer assim, que achou de amém, que não achou de escola dominical, né? Os irmãos do Natachão são rapidinhos aí, não abençoe esses irmãos. Glória a Deus. Amém? Diz assim, vou ler na versão que está então no texto, né, no Natachão. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos. Verso 2, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Verso 3, mas se ainda no nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Também a carta de Paulo, na sua segunda carta
aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos de 1 a 4. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na versão revista e corrigida, que é a minha Bíblia, a minha versão. Diz assim: ora, irmãos, rogamos, pois, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Amém. Irmãos, antes de pregar nesta noite e trazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, eu tenho costumado, porque isso me serve primeiramente. Eu chego diante de Deus e sempre ao falar com o Senhor, há duas exigências de Deus para as nossas vidas. Primeiro, que a gente verdadeiramente crê que Deus existe. O escritor aos Hebreus, ele coloca no seu livro, no capítulo de número 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se chegam a Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que nele esperam, daqueles que nele buscam. Então, irmãos, independente dos anos de crente que cada um tem aqui, podemos estar sujeitos a não crermos na existência de Deus. Eu não sei como você veio aqui essa noite. Se você realmente crê no Senhor e veio para adorar a Deus, ou é só um religioso que se chegou a vir mais um culto dominical para fazer um rito diante dos homens, diante da família e às vezes até mesmo dos líderes da igreja, não crendo em Deus. Eu tenho um amigo, irmãos, ele pastor, hoje já não mais, e ele dizia assim, um dia que eu encontrei com ele, ele disse assim: pastor Flávio, hoje eu estou bem. Teólogo, uma pessoa que se eu tivesse 10% do conhecimento dele, eu estaria muito bem. Ele diz assim: agora estou bem. Passei muitas dificuldades, porém, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, eu dirigi a Igreja de Cristo. Pregava, orava, cantava, sem crer em Deus. Pastor, isso me colocou em grande temor, porque muitas das vezes com as coisas dessa vida a gente não crê na grandeza de Deus e na existência de Deus, mesmo vindo à casa do Senhor. Então pergunta para quem está do seu lado: ei, você crê que Deus existe? Você crê que Ele está aqui? E que Ele está recebendo o nosso culto? Nosso culto está sendo para Ele? A nossa oração para Ele? Se isso não for fundamento, de nada serve estarmos aqui essa noite. Segundo, que me serve de alerta. Se eu creio que Deus existe e que Ele deixou esta palavra para as nossas vidas como manual do fabricante, para que a sua criatura, a sua criação se vá bem, nós temos que crer que ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Paulo, ao escrever a Timóteo, um jovem pastor, ele diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído em toda boa obra. Isso quer dizer, irmãos, que a razão do fracasso de muitos homens e de muitas famílias se dá por não obedecerem ao Senhor. Naum,
ao profetizar ao povo de Nínive, no seu capítulo 1, Nínive já sabia da necessidade de se converter ao Senhor, quando em 760 Jonas prega a Nínive. Apesar de Jonas não querer pregar e Deus tratar com ele. E ele diz, a palavra de Jonas era que o povo se arrependesse do seu pecado. De primeiro instante, o povo ouviu a voz do Senhor e ouviu a palavra do Senhor e se arrependeu. Porém, Deus agiu de misericórdia e não destruiu aquela geração, a geração de Nínive, aonde Jonas foi inserido. Porém, aproximadamente no ano 630, a outra geração tinha se esquecido da misericórdia de Deus, se esquecido da palavra do Senhor e voltado ao pecado, desobedecendo a Deus e a sua palavra. Naum é levantado pelo Senhor para pregoar o juízo de Deus àquela nação. E disse o Senhor por Naum: Deus não terá ninguém por inocente. E essa palavra também nos serve essa noite. Deus não terá ninguém aqui por inocente. Você entende isso essa noite? Então, em nome de Jesus, se atente a obedecer ao Senhor e à sua palavra. Deus existe, é real, santo, grande e poderoso. Como já disse o nosso irmão Israel, não há uma figura humana que possa, com suas falhas, com a sua limitação, dizer a grandeza de Deus e explicar quem é Deus. Ele é muito além daquilo que nós falamos, ele é muito além daquilo que nós pensamos, mas ele é real. Queira você crer ou não. E a sua palavra é fiel e verdadeira, a qual nós vamos prestar conta diante dele por isso. Não só para a nossa salvação, mas como mordomos de Deus colocado em meio a essa geração. Não estamos inseridos em nossa sociedade por um desejo humano. Nós estamos inseridos porque o Senhor teve um projeto conosco. Tem um projeto conosco. Nós não nascemos na família errada. Às vezes alguns dizem assim: eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Ei, pode ter sido indesejado pelos homens, mas para o Senhor, Deus tem um projeto na sua vida, em meio à sua família. Deus tem um projeto no seu casamento. Deus tem um projeto no meio dos seus familiares, usando a sua vida. E Deus, Ele quer que sejamos obedientes a Ele segundo a palavra. E dentro das temáticas que Deus tem tido misericórdia, vocês estão comigo? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Amém? Eu tenho o hábito de falar muito rápido. Estou tentando me pausar, me policiar. Amém? Mas eu também não vou tomar, não quero tomar tanto tempo. Deus tem falado poderosamente com a sua igreja nos últimos anos, fortemente, pois particularmente creio que já estamos no tempo do fim. Deus tem nos advertido sobre a necessidade de voltarmos a Deus, a sua palavra. Deus tem tratado fortemente da necessidade de aplicarmos em santidade ao Senhor para adoração. E eu falo que ferramenta para isso é a escola bíblica dominical. E nesse trimestre, Deus nos deu um privilégio de tratarmos sobre os relacionamentos familiares, ou em família, aonde trata superando os desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. 13 lições. Quem é aluno da escola bíblica aqui? Amém? Se eu fizesse a pergunta assim, quem não é aluno da escola bíblica? Mas eu não quero isso. Se não é, passe a ser. Porque dentro desse grupo assembleiano, uma das grandes ferramentas que Deus tem usado para nos instruir é a escola bíblica. E como eu dizia aos meninos lá na escola, rale seus professores. Coloquem eles na parede e indaguem. Lição de hoje foi sobre as consequências da mentira no meio da família. Sim ou não? Foi isso? Apesar que hoje foi ceia, né? Então vai ser amanhã. Eu não posso dar um spoiler para amanhã vocês fazerem pergunta. Nós vamos tratar de Ananias e Safira. Mentira fácil de ser tratado,
Mas já vá questionando o seu professor e vem amanhã, pergunta para ele, ok, Deus não se agrada com a mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo, sim ou não? Sim. Como lidar com a mentira de Abraão? Como lidar com a mentira de Raabe? Como lidar no Antigo Testamento com a mentira das parteiras de Moisés? Como lidar com a mentira de Sansão? Por que o Senhor permitiu isso registrado? Então já anote aí que vem amanhã na aula. Amém? Amém. Não está na lição. Mas já pegue, ó, o professor já está falando assim, eu não venho amanhã. Não pode, gente. Mas então, irmãos, 13 lições tratando os conflitos. Onde falamos de negligência na educação dos filhos, a exemplo de Eli. Excelência como manual em educar, mas ter filhos rebeldes, como foi Sansão. Favoritismo de filhos, o que aconteceu com Isaac e Rebeca. Enfim, a história para tratar dos conflitos. 10 lições do Antigo Testamento, famílias do Antigo, e a partir de hoje, as 3 próximas lições sobre os conflitos na família do Novo Testamento. E por que Deus está nos dando essa oportunidade em 3 meses, um trimestre, tratarmos em família? Porque Deus quer restaurar a família da igreja, a família de Deus em nossa geração. Então não é um desejo humano, é um propósito de Deus em tratar conosco. Um ano, mais um ano, o 3º ano que o Flor do Campo está tratando tematicamente de família. Aonde fevereiro tratou-se família forte, igreja forte, a família a serviço de Deus. Março, como ter o tempo de qualidade com sua família. Não sei quem ministrou, mas tenho certeza que Deus falou com a igreja. Mês passado, como construir harmonia e diálogo na família. Como se relacionar. E aí vem 2 temas dificílimos, que é o de hoje. A crise na masculinidade e o chamado à liderança no lar. O do mês que vem, a crise da feminilidade e o chamado à submissão do lar. E o de agosto, que também vai ser muito difícil. Tratar sobre as ideologias contrárias à família, feminismo e machismo. Desse ano todo, Deus está dando a oportunidade de despertar, especialmente, o Flor do Campo de temas atuais. Vocês estão entendendo? Amém? Então, em nome de Jesus, quando eu orava e pedi ao Senhor, dentro dessa temática dos objetivos, e acho que a gente não vai conseguir tratar todos os objetivos, mas a grande preocupação no Senhor, que o Senhor fez arder o coração para essa noite foi: tudo o que está acontecendo e Deus está querendo preparar a igreja é contra o investir de Satanás contra a instituição divina, a instituição da família. Essa guerra, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 6, ela não é uma luta de carne. Os divórcios, a mudança das ideologias, o lançamento à prostituição, eles são frutos sim de fruto da carne do indivíduo. Obras da carne, melhor dizendo, como Paulo aos Gálatas no capítulo 5. Está se entregando ao bel prazer, ao prazer da carne, para agradar a si mesmo e não a Deus. Com isso, quem está induzindo o homem, ou essa geração, é o inimigo de nossas almas. É Satanás que está trabalhando com as ideologias de nosso dia. E aí, eu me voltava aos 2 textos de Paulo. O primeiro, quando ele adverte na sua 2ª carta à igreja de Corinto, acredita ser a 3ª carta, sobre essas ações de Satanás, que a igreja ela deve pregar e continuar anunciando esse evangelho, ao povo viver segundo as Escrituras, ao padrão de Deus estabelecido. De Gênesis a Apocalipse, 1600 anos de escritos bíblicos,
que o Senhor permitiu que cerca de 40 homens se levantassem para escrever, inspirado pelo Senhor, a vontade de Deus. O inimigo de nossas almas, ele tem se levantado para que o homem não aplique na sua vida as ordenanças do Senhor. Para a salvação do homem, para o bem-estar do homem, para a adoração do homem a Deus. Ele tem trabalhado para que o homem abandone isso. Ele seja um intelectual, ele até saber o que o Senhor quer, mas induzi-lo a não obedecer. Satanás tem trabalhado para que esse evangelho não seja aplicado na vida do homem. A ponto de, no verso 4 da segunda carta aos Coríntios, ele dizer que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Ele tem feito cegar, não achar que é Deus trabalhando. E aí o Senhor veio, mas por que isso? Porque o tempo do anticristo, a manifestação do anticristo está muito próximo. E ele quer se sentar para reinar. E o espírito do anticristo, ele se opõe em tudo aquilo que se chama Deus. Tudo aquilo que é padrão de Deus estabelecido, ele coloca, ele quer inserir de forma contrária. E aí, ver isso, irmãos, sabemos que esta semana aconteceu se não me falha a memória, 32ª Marcha para Jesus em São Paulo. 32ª, se não me falha a memória. Na quinta-feira aconteceu isso. Porém, hoje está acontecendo a 27ª Parada LGBT, a chamada Parada Gay. Aonde eu vi o vídeo às 18 horas. A Paulista lotada para defender os princípios LGBT, as lésbicas, os gays. Eu até trouxe aqui o que significa cada um das siglas, mas não dá tempo. Pesquise, peça para o seu líder aí, manda para mim o que significa cada sigla dessa, ou vá procurar. Mas defesa de tudo aquilo que se opõe a Deus, a liberdade sexual, a não identificação de gênero, da ideologia de gênero. Há grupos que acreditam que eles não se enquadram em nenhum gênero sexual. Eles não se identificam com nada. É conforme o momento que ele está, que ele se atrai ao oposto. Isso é o contrário daquilo que Deus estabeleceu. E quando nós olhamos para as Escrituras, quando trata-se sobre masculinidade, que é o conjunto de características que a sociedade admira no indivíduo homem, ele espera, isso é masculinidade, é o que a sociedade espera que um homem seja. À luz da Bíblia, um macho, ele é o homem, na sua genética, sua formação e o seu papel, a qual nós vamos discutir um pouquinho aqui. Mas dentro dessa característica masculina, ele tem que assumir o seu papel de responsabilidade diante de Deus, além de ser um macho, como descrito em Gênesis, que foi feita a leitura aqui. Macho e fêmea, Deus o criou para governar, para dominar, para regir. No capítulo 2, Moisés ele ratifica o que foi escrito no capítulo 1. E no verso 15, ele fala que o Senhor trouxe Adão para dar nome, para governar, para dominar. Ele ratifica a razão da criação do homem. E tanto que no capítulo 2 ele dá sequência, que no capítulo 3 ele acaba falando sobre a criação da mulher. Naquele instante, para o homem, o Senhor lhe colocou responsabilidade, montou de uma estrutura para assumir diante de Deus, diante da sociedade e diante da sua família. Porém, o Deus desse século tem ocultado esse entendimento. E aí eu fui pesquisar qual é a dificuldade da crise da masculinidade em nossos dias. O que Satanás tem difundido ser o homem? O que é ser realmente macho? Por exemplo, eu sou de origem nordestina, filhos de piauiense. Nasci em São Caetano do Sul, São Paulo, mas sou filho de piauiense. Não posso passar perto de farinha, não, gosto.
Até no macarrão o trem é bom. Bom. Mas eu vou dizer assim, lá é o seguinte, não, o macho não pode deixar uma criação secular, ele tem que assumir o papel. Passou a menininha ali, ele tem que ir para cima. Não, você é macho, filho. Outra, tem que levantar cedo e trabalhar. Esse negócio de homem ficar só no burocrático, não é não, o homem tem que ter calo na mão. Isso é a cultura nordestina. Você trabalha, quando falar assim, você trabalha onde? Escritório? Ih, trabalha não, é coisa de mole. O homem tem que ter calo na mão, tem que suar a camisa, cultura. Mas isso é que a sociedade implanta. Mas o Senhor nos traz essa escritura que o homem deve derramar do seu suor, ele tem que trabalhar para sustentar a sua casa. A verdade de Deus nisso. Mas a geração de hoje, quando vai tratar dos desafios dessa masculinidade, ele diz o termo seguinte, eu procurei num site, no centro de tratamento a homens. E ele diz o seguinte, ser homem hoje envolve muitos desafios, incluindo questionar a cultura patriarcal que prevalece há séculos. Ou seja, ele tem que enfrentar seu homem de verdade, ele tem que afrontar aquilo que é determinado há séculos. E entre parênteses, aquilo que é determinado até mesmo nas escrituras do que é ser homem. Homem de verdade é aquele que enfrenta. E ele diz o seguinte, envolve evoluir pessoalmente e socialmente. Significa amadurecer emocionalmente e livrar-se das obrigações, aí eles colocam como machistas, prevalecentes no modelo tradicional da masculinidade. A geração de hoje fala assim, ei, você tem que enfrentar esse molde do que diz ser homem, do que diz ser macho. Você tem que fugir, você tem que ter coragem de sair do armário e se manifestar. O Deus desse século tem induzido nas escolas, na mídia, nas redes sociais gerais e até mesmo nas igrejas progressistas, que realmente isso é uma verdade. Fugir do padrão estabelecido nas Escrituras. Mas a igreja do Senhor, ela tem que estar atenta. A família cristã tem que estar atento a isso. Que isso aí é cilada do inimigo. É o Deus desse século tentando enganar, cegando o entendimento dos homens para conduzir os homens à condenação eterna. Saber que quem está trabalhando é o anticristo para tomar, se parecer Deus, sentar no trono de Deus, se colocar como Deus. Ele já é, o espírito dele, Satanás, já é o Deus desse século. Mas ele quer se manifestar, o anticristo, na figura daquele que quer tomar o lugar de Cristo, ser o Senhor. E vai colocar essa libertinagem em meio aos homens. Vocês estão entendendo? Amém. Mas nós estamos apercebidos a isso? Verdadeiramente, irmãos, estamos atentos que as mudanças culturais, a filosofia deste século, ela está sendo conduzida por Satanás. E aí aonde vem o papel? Hoje eu só vou falar com os homens. Vai para cima. Que é a minoria da igreja, tá? Já vou deixar claro. Os homens na igreja, principalmente os assembleanos, representam entre 35% e 40% da membresia. A maioria são mulheres. E você pode ver isso em nosso meio. Tem muito mais mulheres em nossos cultos do que homens. Mas os homens, eles precisam. Satanás tem coisa que é imediatista, ele quer destruir de forma imediata, e tem coisa que ele está trabalhando já há anos para enfraquecer a fé, para enfraquecer, para destruir a igreja. Ele sabe que ele é um condenado. Para ele não tem mais volta. Agora ele quer os servos, homens que um dia se colocaram a conhecer Deus, se afastam dos princípios de Deus para ser condenado com ele. Pensando nisso, irmãos, aos irmãos, quando nós definimos essa questão da masculinidade bíblica, ela trata em 5 pilares. O primeiro, o homem, a masculinidade bíblica trata do homem se humilhar verdadeiramente diante de Deus.
Ser homem é entender que o Senhor da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. E que o homem precisa reconhecer os seus pecados, as suas falhas, precisa do Salvador. A hombridade em Deus, a maturidade em Deus é primeiro reconhecer o seu estado. Ele pode ir para as Escrituras, e a gente vai tratar ser o homem o cabeça do lar, mas ele tem que entender que ele não é nada sem o Senhor. Então, aos homens que estão perto, diga para quem está do seu lado: você não é nada sem o Senhor. Pode fazer cara de bravo, pode, mas você não é nada, você precisa. Como diz Paulo aos Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos. Se não fosse o Senhor, nós necessitamos de Cristo Jesus em nossas vidas. Homem, você não é nada sem o Senhor. 2, você precisa ter o controle dos seus desejos, das suas consciências. Em nossa natureza, nós queremos ser devassos. A natureza carnal, o batismo não tira isso de nós. Quando o homem passa nas águas, ele sai das águas, ele continua saindo homem. E aqui fica um recado que vai ser tratado com as mulheres lá na frente. Se portem verdadeiramente como servos de Deus. Mas a natureza humana, na ótica do Senhor na criação, o macho, ele vai se atrair ou buscar atração no sexo oposto, na fêmea. Ele vai querer a fêmea. É da natureza humana, é natural isso. Quando você vê os adolescentes assim, nossa, quero ir para o ensaio, brilha os olhos, eu falo, é normal. Chega lá, brilha os olhos, não é, Fernanda? Brilha, a espingarda está lá montada no Israel. A gente não entende. Mas é normal. As paixões, os primeiros amores. Mas louvado seja Deus que seja para o sexo oposto. Porque é isso que diz as Escrituras. E aí as irmãs vigiem. Serva de Deus prudente. Porque eu já disse aqui, você acha que você vir à casa de Deus, não tem ninguém que dá aquela olhadinha para você, filho. E tem moças que elas são assim, retinhas, né? De frente, nada de costa. Nada livre. Uma nadadora nata, né? Mas tem outras que não, irmão. A família, né? Os atributos femininos deixou elas avantajadas de frente, avantajadas de costa, né? O sexo oposto se atrai a esta diferença feminina. E quando se veste de forma sensual, ele é atraído. Porque quantas fornicações dentro da casa do Senhor? Porque quantos adultérios? O pecado é caráter, mas o se atrair é humano. Porém, o homem, mesmo tendo uma natureza assim, ele se freia diante de Deus, ele coloca o seu caráter no Senhor e ora: Deus, guarda os meus passos. Glória a Deus. Ele controla, por mais que ele diga assim: olha, eu amo isso, mas que seja com a sua mulher, né, irmão? Não com a mulher do próximo. Ser homem é frear isso diante de Deus, assumir o seu papel à luz das Escrituras. Marido de uma só mulher. E se dedicar à sua casa. E aí vem os pontos 3, 4 e 5. Proteção da família, sustento da família e liderança do lar. Além de assumir o seu caráter cristão, bíblico, de homem, de responsabilidade, ele tem que olhar para a sua família e assumir o que diz as Escrituras sobre o que ele deve ser no seu lar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Paulo, depois de tratar a questão das doutrinas, da espiritualidade, de orar pela igreja, depois tratar na prática, no capítulo 4, sobre a santidade, a unidade, ele começa a tratar sobre a questão das famílias dentro da igreja dele. E no verso 25 do capítulo 5 ele diz assim: vós, maridos,
Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Porque a referência do crente não é o outro crente. Claro que nós devemos ser exemplo de fiéis. É o que diz Paulo para Tito. Mas a nossa referência máxima não é o homem. Não é o nosso pai. A referência máxima do homem é Cristo. Ele que é a nossa. O homem falha. O homem cai. O homem erra. Mas Cristo não. O Verbo encarnado não errou e não erra. Ele é perfeito. E Paulo usa Cristo como referência. Ele diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres. Ele dá uma ordem. E aí vem vocês, maridos, vocês amam as suas esposas? De verdade? Mas que isso? Rosnando. Ama verdadeiramente? Mas qual é o padrão do amor? Porque quando era novinho, era tudo lisinho. As irmãs, era tudo lisinho. Ah, meu amor. Mas passa o tempo e ruim, irmão. O bicho cresce, né? A gente cresce. As irmãs crescem também. Umas caem, né? Decaem. Não é mais assim que nada. É mais caidinho. Aí ele deixa de olhar para aquela que era tão bonitinha, novinha, e começa a querer olhar. Ele seja homem. O padrão do mundo é abandonar, ou seja, é dar valor maior pelas aquilo que é físico. Mas o Senhor, aleluia, nos ordena, aleluia, a olhar o indivíduo, aleluia, a valorizar aquilo que o Senhor deu para nós. Os valores cristãos na fêmea, na mulher que Ele nos deu. Então nós devemos olhar e proteger a Maria. Como? Como também Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ela. Nós temos coragem de amar as nossas esposas a ponto de dar a vida por ela. Eu trouxe até minha esposa hoje. E eu digo para ela que tenho. Chorou muito por mim. Já dissemos aqui. Eu sempre falo, eu digo sempre, na igreja, fora da igreja. Sabe quem que a gente tem que amar, filho? É quem lava nossas cuecas. Porque na hora que está mal, estava lá junto construindo. Mas depois que consegue um carrinho do ano passado, já está achando que é muita coisa. Quem contribuiu com isso foi aquela que o Senhor lhe deu. Construiu, é a adjuntora que vai tratar com vocês no dever do mês que vem. Mas homens, ame a sua esposa. E aí a pergunta é: você crê nessa palavra? Essa é a verdade de Deus? Nós estamos fazendo assim? Se não estamos fazendo assim, homens, devemos nos enquadrar, estamos em desobediência com Deus. Ele continua dizendo: para santificar, purificando com água, lavagem de água, que é a palavra. Ele diz sobre a necessidade do sacerdócio, de sermos sacerdócio em nossos lares, de levarmos a palavra, de aplicarmos a palavra com as nossas esposas em casa. Não dá tempo de ler, mas fica aqui Deuteronômio do capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Quando Moisés ratifica a lei, ele faz segunda vez a lei. Ele fala o dever do homem, como sacerdote no lar, de amar a Deus sobre todas as coisas, e aplicar a palavra na sua casa, no caminho, deitado, levantado, ao filho de seus filhos. Então ele chama para ser líder sacerdotal na casa, ser exemplo na sua casa. E aí eu pergunto: você é exemplo no seu lar? Você é exemplo para a sua esposa? Você é exemplo para os seus filhos? Você é exemplo para os seus netos? E aí fica um parênteses aqui também, irmãos. Esta palavra são para os que desejam casar. Não vá só pelo corpinho, não. Você tem que entender que você vai casar, filho, mas vai ter que se unir a responsabilidade de macho lá. É, Jesus, aleluia. Um macho cristão, homem, que não vai ser só amor todos os dias. Vai ter muita lágrima, vai ter cobrança, vai ter dor, vai ter doença. E você tem que ser servo de Deus, amigo. Pergunta
Muitas famílias têm se enquadrado a essa palavra, por isso que elas estão em decadência. Por isso que se abandonam tão facilmente os lares. A igreja está com quase os mesmos índices do mundo em separações. A igreja está quase os mesmos índices do mundo com relação ao adultério. A igreja está com quase os mesmos índices do mundo com relação à mentira. Quem viu o André Valadão pregando sobre Deus odeia o orgulho? Quem está nas redes, principalmente os mais jovens, se não vê, veja essa pregação. Eu só vi uma síntese dela, mas ele dizendo uma estatística que ele traz: 57% da igreja, ela tem aceitado a homossexualidade como algo normal. Aonde estão os líderes para se opor segundo a palavra? Aonde está a igreja, os obreiros para se instruir segundo a palavra? Orientar os seus filhos, orientar os seus netos no temor do Senhor. Estamos negligenciando a palavra de Deus. Então o Senhor nos chama a protegermos, a sermos sacerdotes, e nos chama, continuando, ele diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ele diz de ser aquele que protege o seu lar. Alguém quer se martirizar aqui? Ninguém. Homem ainda é mole, irmão. Dá uma dor de cabeça nele, parece que vai morrer hoje. Vou morrer, não fala comigo. Uma gripe. Se ele não quer o mal para si, ele tem que amar a sua esposa, querer algo melhor para ela do que para si. Não ser egoísta, é servir, é amar. Isso não é discursinho, irmão. Isso é a palavra de Deus e nós precisamos aplicar. Porque nós começamos aqui dizendo: você crê, né, que essa é a palavra de Deus? Então, se você crê, você obedece. Se não está sendo assim, ore ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Então ame, proteja, seja um provedor. Se coloque de pé em nome de Jesus, que minha hora já foi. Ele diz assim, no verso 29, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Alguém aqui acredita que Deus vai te desamparar? Quem crê que o Senhor, como diz o salmista no Salmo de número 37, Salmo da velhice de Davi, no verso 5 ele diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sim ou não? Sim. Amém? Amém, irmão? Vocês estão comigo? Amém. Ou estão dormindo? A palavra do Senhor nos diz, ou seja, a gente deve confiar no Senhor e acreditar nele, que ele tudo vai fazer. No verso 25 ele diz assim: olha, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem não falha? Deus. Então nós, como sacerdotes, cuidadores, provedores do lar, devemos lutar para o sustento do nossa família. Não tem essa de homem, que a sociedade de hoje troca o lugar. A gente entende as dificuldades, às vezes a mulher tendo que sair de casa para ir trabalhar. Uma realidade dos nossos dias. Mas o dever não é dela, o dever é meu. Às vezes a necessidade dela sair, mas a obrigação é minha. É minha de sair, é minha de sustentar. E Deus há de abrir a porta. Mas a sociedade de hoje diz o seguinte: não, nós estamos numa nova fase, a mulher sai e eu fico em casa cuidando dos filhos. É engano de Satanás. Eu vi essa semana, irmão, eu fiquei abismado. Uma irmã ganhou um filho, e quem teve, como é que chama? Licença maternidade? Pós-parto, não, trauma pós-parto. Depressão pós-parto foi o marido. Quem teve e foi fazer
sociologia para isso. Irmão, eu não quero discutir, mas onde que se ouvia isso? Que quem entrou em depressão foi o marido. Da igreja, crente. O marido é que ficou depressivo. E aí eu pergunto, aonde estamos, irmãos? Onde estamos aplicando essa palavra? Então, em nome de Jesus, irmãos, que nessa noite possamos sair daqui cientes que nós precisamos nos voltar, homens, aos princípios de Deus, a sua palavra. Louvo ao Senhor. Dia 23 e 24 vem aqui a conferência da família. Venha. Deixe o meu abraço para o Itamar, deixe o meu abraço para o Salatiel. Vai ser bênção. Aproveite, irmãos. E aplique, escute como na escola. Aula de matemática para quê? Só para conhecimento? Não, é para aplicar. A igreja o Senhor está nos instruindo para aplicarmos essa palavra em nossas vidas, em nossas famílias. Ela não é história da carochinha, ela é real. É Deus. Então seja amante das Escrituras. Ame ao Senhor e aplique essa palavra. Glória a Deus. O mundo pode lutar para minar a nossa fé, mas que estejamos firmados verdadeiramente, como diz o capítulo 7 de Mateus, as nossas casas firmadas na rocha, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode vir a tempestade, pode vir o vento que virá, mas as nossas casas, as nossas vidas estarão de pé, porque elas estão no Senhor. Amém? Amém. Podemos orar em nome de Jesus? Amém. Você pode juntar, Obrigado, pastor João. Amém. Antes de nós nos reunirmos com as famílias, eu gostaria de fazer 2 convites. Tem alguém, não vou demorar não, tem alguém que queira aceitar Cristo Jesus como Senhor da sua vida, da sua alma, entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua família a Cristo, dizendo: eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha casa, da minha vida, da minha família. Tem alguém que queira aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ou retornar? Me ajuda aí, pergunta para quem está do seu lado se ele já aceitou a Jesus, se ele quer entregar o lar. Deixa eu perguntar aqui, você já aceitou a Jesus? Já aceitaram? Tudo bem? Já tudo bem? Meu irmão, aqui está tudo certo. E aí? Aqui todo mundo já aceitou, está tudo firme. Jesus pode voltar que vai para o céu que nem uma bala. Assim que dizia meu filho: pai, a gente vai para o céu que nem uma bala. Amém? Está tudo bem? É você e o Senhor. Pastor João, Mané, a família está aqui com obreiros para te ajudar. A igreja, ela não está inserida aqui no flor do campo à toa. Deus quer salvar, resgatar a sua família, a sua alma. Então vamos orar pelas nossas famílias. Você pode reunir em família? Pode? Tudo bem, pode sair do brigar de casa para fazer, vai ser só glória a Deus quando voltar. Vem cá, filho. Eu vou esconder. Você pode olhar, se você não dá, dá a mão. Então, se só o membro da família vem, dá a mão para quem está do seu lado. Amém? Os obreiros estão do lado de fora, né? Assim que nem aqueles 2 irmãos que estavam para fora dentro do fogo, cai fora também. Amém? Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Foi o Senhor que a deu. Deu ela para você, homem, para que você seja o cabeça realmente do lar. Assuma as suas responsabilidades. Seja sacerdote, seja sustentador, cuidador de ela. Ore por ela. Ore pela sua família. Vigia. Instrua no temor do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, diante do Senhor, nós nos colocamos ao Deus de poder mais uma vez, a orarmos e glorificarmos o teu nome. Na beleza da santidade do Senhor, eu glorifico a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou sobre as nossas vidas essa noite. Pelos louvores, pela palavra, pelos testemunhos, pelo Teu Espírito em nós. Glorificamos a
Dando-te por mais uma vez a oportunidade de podermos ouvir a tua voz e a tua palavra. Nessa noite, Senhor, meu Deus, temos a oportunidade, como homens, ó Deus, como família, como igreja, declararmos a nossa dependência do Senhor, nos humilharmos diante de Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Não é a nossa intelectualidade, a nossa força. Somos o que somos pelo Senhor, com gratidão ao Senhor. Mas nos dê sabedoria, Deus, de aplicarmos esta palavra, Senhor, nas nossas famílias. Que eu possa amar a minha esposa, Senhor, meu Deus, assim como o Senhor amou, Senhor, meu Deus, e ama a sua igreja, a ponto de dar a vida por ela. Repreenda o mal, repreenda, Senhor, meu Deus, as divisões. Que eu possa amar cada dia mais, Senhor, meu Deus, a minha família, a minha esposa, a minha família. Que eu não provoque a ira dos meus filhos, Senhor. Que eu instrua, meu Deus, na administração do Senhor, como diz a tua palavra. Que eu possa ser a referência para a glória do Senhor na minha casa. Ser sacerdote. Que eu possa lutar no Senhor, força que vem do Senhor para trazer o sustento com dignidade para a minha casa. Que eu possa, Senhor, meu Deus, ser cada um de nós verdadeiramente corajosos, ó Deus, em poder exercer, meu Deus, o ministério a qual o Senhor nos deu de governar esta família. Em nome de Jesus, como as famílias aqui reunidas, o pastor João, os obreiros a cada lado, dando sabedoria e entendimento para reger as suas casas. Quebra as barreiras, Senhor, nas relações entre pais e filhos. Quebra as barreiras, Senhor, meu Deus, que Satanás tem colocado para dividir os casamentos. Restaure as famílias nessa noite. E essas, segundo a tua palavra. Assim, Senhor, meu Deus, nós oramos essa noite. E em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Assim, ó Pai, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Pode dar um abraço para a esposa aí, para a mãe, o pai, o irmão. Homem. Diga aqui. Diga. Aproveite. Pode. Peça perdão, irmão. Não sei como você saiu, mas peça. Se ele não veio, quando você chegar lá, irmão, peça.